E vamos falar de algo que está angustiando a muitos, está preocupando a outros, está causando um sensacionalismo, porque no momento alguém vai passar por essa situação, alguém que a mídia trouxe para nós. Vamos falar da pena de morte. E o que é a pena de morte? No nosso país, ela não está instaurada. A pena de morte é uma lei da sociedade, mutável como todas as leis de sociedade. Alguns países ainda adotam. É certo? É errado? O que é certo e o que é errado dentro disso que nós estamos vivenciando? Se determinado país tem tais leis, quem vai contra essas leis está errado. A lei é certa. Não é isso? Não é isso que nós entendemos? Nós precisamos conviver em sociedade. A sociedade precisa de regras, porque senão seria algo assim escabroso, não é? Desmedido. Nós ainda precisamos de regra. Nós ainda precisamos das leis que nos regem. Porque muitas vezes a gente pensa em fazer determinada coisa e a gente pensa assim, nossa, mas isso eu não posso, nós temos este discernimento já. Às vezes a gente fala assim, olha, poder eu não posso, mas vou fazer. E aí eu vou arcar com as consequências do meu ato. A pena de morte enquadra-se nessa questão das leis sociais. Vamos discuti-la? Cada um tem a sua opinião. Nós achamos certo? O que é o certo e o que é o errado, nós já acabamos de dizer. Dentro de um país em que ela é vigente, certo é não ir contra ela, não é? Mas vamos falar de uma outra questão da morte. Vamos lembrar que lá atrás nós nos propusemos a vir a trabalhar a nossa vida, a vencer as nossas tendências e a passarmos por situações de conflito interior, né? Aquele conflito interno do faço, não faço, posso, não posso, que nos leva a crescer, que nos leva a trabalhar as nossas tendências negativas. Quando nós deixamos que essa tendência nos vença, nós vamos praticar atos com os quais vamos ter responsabilidades e não serão tão tranquilas quanto a responsabilidade de um ato bem praticado. E nós temos que ter este discernimento conosco. Nada nos acontece por acaso. Quando nós preparamos o nosso plano reencarnatório, dentro dele estão as nossas condições de desencarne, de morte, como costumamos dizer, não é? E aí, se nós temos que passar por uma situação em que teremos que sofrer um assassinato, alguém vai nos matar, alguém vai nos atropelar, uma bala perdida nos atinge, ou as nossas atitudes num país onde tem a lei da pena de morte são contrárias, e nós vamos passar por essa situação. E aí podem se dizer assim, então é tudo assim simples? É simples. Se fosse seguido. Se fosse seguido, não seria apenas simples, seria tranquilo. Porque se nós seguíssemos aquilo que nos propomos, olha, quanta coisa seria evitada, não é? Quantas atitudes descabidas não aconteceriam? Porque nós estamos assim falando daquele rapaz que vai para a pena de morte, né? Vai ter a sua vida interrompida ali, não pré-julgando. Ele plantou isso. E quantas vidas ele não poderia tirar com as atitudes dele? Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que ser claros. É claro que, de novo, vamos falar do limite, vamos falar da tendência, vamos falar do nosso propósito, vamos falar do nosso desejo de crescimento. Mas quando nós falamos tudo isso, nós temos que entender que o outro muitas vezes não está pronto. Nós não vamos passar a mão na cabeça. Nós não vamos aplaudir a sua atitude. Mas nós vamos pensar, poxa, poderia ser diferente.
poderia ter se fortalecido mais, poderia ter buscado ajuda, não é? A gente já cansou de dizer, cansou nada, nós não nos cansamos, mas a gente diz sempre, ninguém se basta, um precisa do outro. Um precisa do outro na atitude, um precisa do outro no socorro, um precisa do outro no fortalecimento da fé, um precisa do outro no momento de tristeza, no momento de alegria. Precisamos uns dos outros e temos que ter a humildade de buscarmos ajuda quando for necessário. Se tudo isso não resolve, se aquele ser é tão limitado que não entende isso, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. O que tem de bom, o que tem de ruim. Não vamos pensar no que tem de ruim, porque ruim é a nossa imperfeição ainda. Mas vamos pensar no que tem de bom. A vida corporal é transitória. A vida do espírito é eterna. Este espírito vai crescer. Este espírito vai buscar o seu crescimento, a sua evolução. É lei divina. Nenhum de nós vamos ficar eternamente presos neste limite tão pequeno que ainda temos. Nós poderemos e vamos. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas vamos evoluir. Então, o que tem de bom nisso tudo? Se esse espírito não revoltar-se, ele vai conseguir transformar-se e muito através desta atitude, através desta ação que está ocorrendo contra o seu corpo físico, porque vamos voltar a dizer, espírito é eterno. Então, se esse espírito conseguir eliminar tudo de ruim que isso possa trazer e entender que a partir de agora ele pode ser melhor, tanto melhor para ele. E isso fica também para nós. Nós estamos aqui falando da pena de morte que vai apresentar-se, mas existem as matanças através do pensamento. Nós matamos e nós morremos muitas vezes através de um mau pensamento, de um desejo torto, de querermos o que é do outro ou de não querermos que o outro progrida. Nós matamos e morremos muitas vezes quando nós não nos cuidamos na nossa casa mental e emocional, quando nós deixamos vir à tona as nossas tendências negativas. Vamos pensar nisso. Vamos ser diferente no nosso caminhar, no nosso pensar. Não vamos ser julgadores ou cobradores, porque isso cabe a cada um por cada um. As leis, nós já dissemos, de Deus são imutáveis. A da sociedade mudarão, graças a Deus, e serão melhores o dia que os seres conseguirem mostrar o seu melhor. Fiquem em paz.